Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso Conexões Estratégicas com o querido professor Célio Furtado. Vai falar conosco hoje sobre estratégias em cenários de crise. O professor Célio eu conheci na vida acadêmica, na Univale, um professor, um grande incentivador de todos os alunos, uma história de vida muito bonita, muito bacana, e até hoje ele é um grande incentivador. Todos os seus alunos ele incentiva, ele busca. Hoje ele tem um programa na Rádio Conceição. Ele já levou a Companhia de Estratégia lá várias vezes para a gente falar sobre temas da administração muito legal. Falamos sobre estratégia, falamos sobre comunicação. E ele é um poço de conhecimento, né? E ele não tem medidas, é uma generosidade enorme na hora de compartilhar sua informação. Quando eu convidei ele para participar da live, foi uma grata surpresa quando ele aceitou, porque o Instagram, agora que ele está iniciando, e eu fiquei muito feliz de poder ajudá-lo a participar dessa live e trazê-lo para esse mundo digital. Porque com certeza que o professor Célio Furtado tem a compartilhar conosco. Ele já passou por instituições de renome nacional, então ele tem aí uma grande carga para dividir conosco. Então eu peço a vocês para darmos boas-vindas ao professor, para a gente começar a nossa conversa. Bom dia, professor! Bom dia. Obrigado pela introdução, né, e pelas palavras elogiosas. E eu agradeço muito essa oportunidade, né? Eu sei da abrangência e do alcance da Companhia de Estratégia, né? Muito bem gerido, muito bem colocado, assim. Então é um privilégio estar nessa vitrine importante. Estou ao lado da minha filha, a Raquel, aqui. Ai, sabe? que bom! A Raquel também nos deu apoio aí. Que ótimo. Toda bonita, está com a máscara. Tá certo, estamos todos em casa. Professor, eu gostaria que o senhor começasse a nossa conversa falando um pouco da sua trajetória, porque eu adoro ouvir. O senhor já trabalhou no Sistema S, o senhor já abriu muito negócio, já deu consultoria para muita empresa importante na nossa região. Fala um pouco para a gente da sua história. É sempre um privilégio poder expor um pouco, né? Mas sempre se coloca que o elogio de si próprio sempre é um pouco exagerado. Mas eu fui um privilegiado porque eu fiz parte da geração, Carol, a geração que formou o Sebrae. Eu fui estagiário, eu sou engenheiro de produção formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a antiga Escola Nacional de Engenharia, e com mestrado também naquela assim, instituição, né, que é a COP da UFRJ. Mas eu tive o privilégio, enquanto estagiário, desde 1976, a trabalhar com essa área de microempresa e com um capítulo interessante que é a produtividade. Por muito tempo, assim, eu fui confundindo como o Célio da produtividade, que depois foi perdendo espaço. Não, o Célio da produtividade, porque eu dava aqueles treinamentos, eu me enfiava nas fábricas cariocas, ainda enquanto estagiário, e com os conhecimentos da engenharia de produção, e aquelas ideias todas de tempos e movimentos, engenharia de métodos. Então, eu tive esse privilégio de iniciar enquanto chão de fábrica, né? De trabalhar uma coisa que é atualíssima no decorrer da nossa conversa, né? Da maneira que você conduza a entrevista e o debate, mas a produtividade é atualíssima. Então, eu comecei com a produtividade que depois foi desbancada, né? Que foi desbancada, mas peguei eu já estava no Sebrae, assim, o paradigma da qualidade. A minha dissertação de mestrado foi uma das primeiras no Brasil, primeira não digo de melhor, digo primeiro cronológica, se não a primeira, de controle de qualidade. Eu defendi sob a orientação do Dr. Michel Teolan, um francês, um pensador assim importante, tem que fazer essa homenagem a ele, mas onde já estava claro essa convergência, Carol, quer dizer, um modelo japonês que conseguiria conciliar qualidade e produtividade. Mas enquanto trajetória, eu fui do sistema Sebrae, que era com C ainda, e trabalhei no ITEC, que era o antigo SEAG Rio de Janeiro, fui do SEAG Rio de Janeiro, do SEAG Santa Catarina,
Então, esse convívio com as duas realidades, a realidade fluminense, carioca, e a catarinense, me deu a oportunidade de ver muitas fábricas. Digamos assim, não como muitos têm aquela extensão de ficar anos numa empresa, mas eu era uma espécie assim de um consultor ambulante, trabalhando muito em dar treinamento em Joaçaba, em São Bento do Sul, né? E no Rio de Janeiro também, Campos, Macaé e tal. Então isso, nas favelas também, teve depois outro capítulo na minha vida, que foi o empreendedorismo, que aí outro patamar, e depois a estratégia, né? Muitas pessoas me chamavam para aconselhar, para fazer o planejamento estratégico. Então eu fui feliz do ponto de vista curricular. É uma coisa que enobrece qualquer profissional, que é conciliar a atividade acadêmica. Sempre fui um professor. No Rio de Janeiro, eu fui professor da PUC, né, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eu conheci muitas personalidades, até alguns televisivos, né, mas nada demais, apenas porque a PUC fica na Zona Sul, é uma universidade de elite lá no Rio, na Gávea. Uhum. Por outro lado, a Gávea é colada na Rocinha. Quem conhece o Rio de Janeiro? Então, eu subia, também dava treinamento, e dizem as más línguas que eu fui um dos pioneiros de aproximar os meninos da PUC, os alunos da administração, com o empreendedorismo da favela. Uma vez era uma invasão, que veio uma série de empreendedores da Rocinha, que a Rocinha é muito simples, tu desce no Largo do Boiadeiro, tem a Rua 1 e a Rua 2, depois tu vai subindo. Lá em cima tem um espaço, ali que é um espaço para várias funções, e é curioso, Carol, quem conhece o Rio, né? Olha, o Rio é apaixonante. Você vê lá embaixo São Conrado, onde mora o Roberto Carlos, mora o Roberto Marinho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então a minha vida foi marcada por uma visão dialética entre os extremos. Por exemplo, eu dei consultoria para a ESSO, que na época era a maior consultoria, a maior empresa do mundo. Eles chamavam Exxon Corporation, e o chefe era o Rockefeller. Ali, para não mentir muito, eu estou falando de 1987, tá? Dali, você começar a ver já o início das internets. Eles tinham aqueles conceitos ali na ESSO, ficava bem no centro do Rio, perto do Clube da Aeronáutica, ali na Rua Santa Luzia. E dali você diz, se você quiser, você conversa com o chairman, que era o Nelson Rockefeller. Claro que é modo de falar. Então, aquela cultura de uma grande empresa, uma multinacional que foi a ESSO, aquilo me marcou muito. Os corredores tinham xerox à vontade e não sei o quê, não sei o quê. E quando a gente viajava, é porque eu escrevi um manual, um texto para ESSO, e depois se transformou num livro. É um manual, mas eu tive que viajar em vários locais do Brasil, visitando postos de gasolina. Hoje eu não sei nem abrir o negócio para botar gasolina. A Raquel agora vai abastecer o carrão aí comigo. Ela que é minha assessora para esses assuntos, mas me deu uma visão multinacional, multiglobal. E, dialeticamente, o oposto de você criar empresas, o empreendedorismo na favela. Eu morei pertinho ali perto da favela da Maré, tinha o Morro da Querosene, tinha a Vila Kennedy. Nós criamos a companhia, uma empresa de costureiras, uma cooperativa, que fazia roupa para os presidiários, sabe? Então, o criador comigo, foi muito generoso no sentido de situações empresariais diversas. E você tinha sempre a operação em mente. Como melhorar esse sistema? Carol, estou falando muito? Tá bom? Não, tá ótimo para contextualizar, assim, para trazer o tamanho da responsabilidade que é essa conversa hoje. É uma alegria. Fala. Eu gostaria que o senhor colocasse, para mim também está sendo uma alegria, eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente também, dentro do mundo acadêmico, como é que foi a sua experiência, porque eu, como muitos colegas, e alguns estão aqui que eu estou bem feliz, que eu convidei, eu vou falar com o professor Célio. Dentro do mundo acadêmico, o senhor teve uma participação muito importante, né? Muitos anos aqui da Univale. E aí eu gostaria que o senhor falasse do nosso tema, né, o quanto isso contribuiu, porque uma das suas maiores preocupações foi trabalhar dentro da estratégia do empreendedorismo, das organizações, né? Fala pra gente um pouco sobre isso. Primeiro foi uma alegria, um professor de administração, e não é fazer média com ninguém, mas foi um privilégio conviver com essa geração
várias gerações de alunos do curso de administração altamente empreendedores, sabe? E não quero apenas centrar na Carol Estratégia, na Caroline, mas, assim, alegria até hoje de você encontrar ex-alunos bem-sucedidos. E sempre aquela brincadeira, aquele folclore, porque eu era o professor que ia de zica para a universidade, aí eles escondiam a minha bicicleta, fazia parte da festa. Mas eu tive uma coisa importante, que foi o homem que criou a Unijúnior, sabe? A Unijúnior, para mim, porque ela estava dentro de uma concepção de ajudar aquele acadêmico, e até hoje floresceu, e graças a Deus eu sei que ela é importante, mas eu fui um dos caras que trouxe o discurso da inovação tecnológica, porque o sistema me mandou em 1993, eu já fui bonitão também, magrelo, entendeu? Mas eu fui para a França e estudei um pouco essa relação universidade-empresa, esse conceito de extensão, e ficava muito claro que o poder nacional dos países, a Alemanha, a França e tal, passava muito pela usar a universidade enquanto um fator estratégico importante, né? A própria Universidade de Itajaí, o Vale do Itajaí, para quem pensa um pouco a história de Itajaí, ela foi criada, pessoas importantes tiveram a visão estratégica de um terreno abandonado ali, que era o Instituto do Pinho, e que aproveitaram as vantagens estratégicas, o meio favorável e a conjuntura. Aproveitaram o Antônio Carlos Conde Reis, governador, o Jorge Bornalzi, ministro da Educação, e outros. Então nós tivemos assim, um ímpeto empreendedor muito importante de transformar, porque a Univale, quando começou, era uma casinha ali na esquina na frente da Igreja Matriz, a FEPEV, e era o curso de filosofia e o curso de direito, honrosos, com bons professores, mas se transformar, então já faz parte de uma visão estratégica importante. Em alguns momentos acertaram, por exemplo, em criar campos em São José, lá em Canasvieiras, em Ilhota e tal. De repente, essa estratégia também foi questionada. Será que não era melhor a gente se concentrar aqui? Tem sentido nós ter lá em São José uma Univale e tal? Então, tudo isso fazia parte dos debates. Agora, voltando, Carol, e você participou muito disso, você foi uma aluna brilhante, né? Na época eu te associava já, você já era inovadora no Senai, depois você fez trabalho importante no Porto de Itajaí. Uma jovem que me impressionava, por exemplo, com o vigor e como transformava os insumos intelectuais, os insumos cognitivos da universidade em prática, em praxis. Que isso é importante, a consultoria é a prática. Quer dizer, um consultor, necessariamente, isso aprendi muito no sistema Sebrae, e depois particularmente, o consultor ele é um homem que ele consegue mobilizar energias. Ele não é necessariamente o proprietário, o dono da razão. Eu tenho assistido os seminários da Companhia da Estratégia, brilhantes, né, muito bem conduzido por ti, e uma coisa fundamental e necessária e atual, que são as normas. Entende? O meu paradigma ainda é norma ISO 9000, ISO 14000, e a Carol já vem lá com aquelas normas fundamentais, entendeu? Então, isso é o espírito da universidade. Eu, quando era professor, eu comecei com a administração da produção. Eu me lembro que eu cometi pequenos delitos. Um deles era trazer, quando saía do forno, a norma ISO 9000, eu fiz um caderno, e que legal. Xeroquei aquilo, não era permitido, estou confessando, acho que o crime já prescreveu, tinha aquelas faixas, sabe? Mas até hoje não é permitido ter cópia. Não é, mas para os alunos, a alegria deles, eles saíam do forno. Eu trouxe da França, eu trouxe muito para Brasília, e uma coisa que me marcou era o Programa Brasileiro de Qualidade para Micro e Pequena Empresa. Como levar as normas, porque só tinha GC Lever, só tinha Volkswagen, você contava com o dedo as empresas certificadas. Eu fiz um curso com os ingleses de Leader Assessor, que tu é fera nisso, tá me entendendo? Mas é interessante o auditor, o conceito de garantia da qualidade e basicamente o fundamento dos ingleses que diziam o cliente é o rei. Sabe? Essa compreensão de todo esforço da organização, talvez hoje tenha outros paradigmas, mas todo esforço da organização orientado para o cliente e colhendo os feedbacks. Então, e nessa minha trajetória, voltando à tua questão do meu mundo acadêmico, eu tive o privilégio de orientar muito o TCC,
Um professor como Flores, como tantos outros ilustres, eu convivi com professores da Univale, da melhor, Enio Gomes e tantos, né? Que seria até injusto citar um nome e esquecer o outro. Sim. Mas o professor que orienta o TCC, ele é duplamente privilegiado, porque ele pega a empresa e ele faz aquela conjunção ali entre a empresa e o mundo acadêmico. Ele ajuda o aluno, ele encoraja o aluno, e eu era o cara do grau da satisfação da qualidade. O índice de qualidade do cliente, sério, mas é tão modesto? Não é. É você captar o grau de percepção de que teu trabalho é bem feito. Quer dizer, a partir do momento que você... Fala, por favor. Não, eu quero aproveitar aqui. O professor, eu acho que até hoje ele cumpre muito bem esse papel de formador, né? Ele está sempre incentivando novos negócios, ele está sempre incentivando as pessoas. Eu acho que eu mais tenho proximidade hoje dos professores acadêmicos, que já se vão mais de 10 anos, até desde a minha formatura, já vai acho que para 15, a Carla está aqui, a gente vai ter que calcular depois. Mas 15 anos, foi em 2005 que nos formamos. O professor Célio é o mais presente no mundo empreendedor. E toda essa informação que o senhor traz, toda a sua bagagem, ela está muito atualizada. O senhor estava falando aqui na década de 80, se a gente for falar de estratégia hoje, que é o nosso tema hoje, né, falar de estratégia, no atual cenário, a sua bagagem e tudo que aconteceu até agora, isso já tem mais de anos, né? A qualidade surgiu na década de 50. Então não é algo novo. A estratégia também não é algo novo, mas o cenário mudou. Né? Mudou o cenário. Precisa de toda essa bagagem, né? Ninguém melhor do que o professor para falar sobre estratégia hoje conosco. Eu me utilizo muito do espaço da Rádio Conceição, né, onde já levei a Carol algumas vezes, e não é levar a Carol apenas para contar a experiência dela, mas até para aproximar de outros parceiros. Veio aquele queridão prefeito de Navegantes, eu gosto de esquecer o nome dele, aquele careca, o Emílio. Carol, vamos lá, vamos conhecer aquele menino que é o secretário da Desenvolvimento Econômico, vamos desenvolver, vamos pensar isso. E o Emílio ficou de olho nesse trabalho da Companhia da Estratégia, porque quem é um bom gestor, ele precisa de inteligência, nós precisamos gastar com inteligência, com tecnologia. O empreendedor que cresce, ele investe em inteligência. Ele tem a capacidade de romper com os velhos paradigmas, ele se abrir ao novo, entende? E desde a Carol se formou em 2005, por exemplo. Em 2005, até agora, 15 anos. A Carol pegou uma grande crise que foi de 2007 e 2008, o mundo financeiro. Quer dizer, houve uma série de abalos de grandes bancos que fecharam, mas o mundo recuperou-se, né? Então, nós estamos vivendo agora um ambiente incerto, inseguro, entende? Quer dizer, o que se chama teoricamente tomada de decisão em ambiente incerto. Há muita dificuldade. Você não tem hoje, Carol, por exemplo, a segurança para dizer, não, vai durar 2 meses, 3 meses, 6 meses. Eu, como cristão que eu sou, e eu quero o otimismo, quero o bem, espero que a gente saia dessa. Mas é deprimente tu andar nas ruas, quando precisa, encontrar as pessoas todas mascaradas. Encontrei meu neto, visitei, mas não posso beijar meu neto, não posso abraçar. Não, é uma questão terrível. Agora, algumas questões que eu penso em termos de cenário. Veja bem, Carol, essa renda agora dos R$600, é importantíssima essa iniciativa do governo de socorrer os necessitados. Sempre abusos, sempre a pessoa de má fé, e a corrupção é um câncer geral no mundo, é horroroso, sabe? A pessoa que quer tirar proveito de uma desgraça alheia. Mas, por exemplo, pensar em análise de cenário, Carol. Quando acabar essa torneira, o mundo acabou, sabe? Como é que tu vai dizer para as pessoas que estavam acostumadas com R$600, agora não tem mais? Sabe? É um motivo de preocupação, isso vai exigir uma estratégia de retirada contra a gota, a recuada. E eu queria saber do professor como é que você está vendo
nesse cenário, o contexto das organizações, seja, porque o senhor teve muito contato com empreendedores de pequeno porte, de médio porte, grande porte. Qual que é a sua visão em relação aos negócios nesse momento? Qual é a sua percepção? Nós estamos vivendo uma estratégia defensiva e há muitos empresários, muito mesmo, que não é só, tem a questão humanitária de segurar a equipe, mas também é uma questão de estratégia, porque se essa equipe está comigo agora, nesse momento difícil, depressivo, depois nós vamos crescer junto. Ou seja, agora no momento, como tu estás fazendo treinamento, orientação agora para a tropa, é como se diz, a tropa quando não está em guerra, está treinando, está se capacitando. Então, esse é o momento para as empresas que puderem, que não é fácil, você ter garantir a folha de pagamento, você garantir uma série de coisas, né? E, sabe? Então, é um momento que exige, que vai ter um diferencial muito grande entre o verdadeiro empreendedor, o empreendedor que leva, de fato, compreende a precariedade do momento, mas o momento transitivo, é um momento que nós vamos para outra transição. Porque você veja bem, voltando um pouquinho, a Grande Depressão, milhares de empresas afundaram nos Estados Unidos, se você olhar a história, mas muitas voltaram e voltaram mais forte. Quer dizer, o ciclo econômico, ele vai voltar, quer dizer, nós estamos numa contração, a economia brasileira deve se retrair uns 5, 6, 7%, deve se, sabe? O dólar não pode disparar demais, tem que haver uma certa estabilidade ali. E os negócios, veja bem, os negócios, vai ser um bom espaço para os advogados também, e principalmente para os negociadores. Os contratos rígidos, vai ter que ter um grande bom senso, uma grande visão, até humanística, até mais tolerante sobre os apertos de contratos. Tá? Você não pode, dessas situações, e o governo está dando um exemplo nisso, tem que dar um bom exemplo nisso, na questão, digamos, o imposto de renda era para ser pago até agora, foi estendido, isso é uma coisa importante, uma certa flexibilidade em contratos, em cumprimento de contratos, isso é importante. Agora, as empresas, vamos estudar agora, é um momento de recolhimento, se há uma certa ociosidade, vamos dizer, a fábrica parou antes de dar a folga, vamos limpar a fábrica, vamos limpar as máquinas, vamos fazer a manutenção, e muito treinamento e muita reflexão, sabe? Era um momento agora para o RH, as empresas que têm um RH mais dinâmico, se colocarem à frente, não só no aspecto psicossocial, entende? O apoio à incerteza, que uma coisa que me marcou muito são as doenças nos trabalhos, as patologias organizacionais, sabe? As ansiedades. Nós não temos ideia, porque a gente está olhando só o vírus, mas ninguém está olhando a mente das pessoas. As pessoas estão dormindo mal, incertas, sabe? Os conflitos internos familiares aumentam. Há uma série disso. Esse é um momento, um grande momento, dos diálogos nas empresas. A pessoa está sofrendo todo mundo, vai ter uma certos ajustes aí, mas nós vamos sair dessa para um patamar melhor. Agora, o que é importante é considerar que as ideias quase que cegas, fanáticas, em relação a um liberalismo puro, essas foram abaladas. Você não pode pensar, Carol, e não dá para pensar, por exemplo, num estado mínimo. Você imagina nessas situações mais dramáticas de Manaus, de Belém, o norte, a importância do SUS, do Brasil todo, a importância da nossa polícia militar, do nosso exército, dos garis, de todos os profissionais afins, profissionais da saúde. Você não pode jogar isso para a iniciativa privada, entendeu? Porque a iniciativa privada, isso não é pecado nenhum, isso desde o Adam Smith, ela é movida pelo primado essencial do lucro, né? Isso não é pecado, isso faz parte, é salutar. Então, sim, esse é um... E o momento que a gente está vivendo agora, né, professor, sendo bem honesto com o que nós estamos vendo, as empresas que realmente fizeram um bom trabalho no passado, em cuidar do seu fluxo de caixa, em cuidar da sua sustentabilidade, estão sendo abaladas também nesse momento.
Claro que toda crise, todo choque econômico, como a gente está tendo agora, abala todas as organizações. Abala. Você vai ter empresas que vão ter lucro e tem empresas que vão fechar. Né? E quem estiver melhor preparado nesse momento de sobreviver, tem um sucesso lá na frente. Mas a dificuldade está no agora. Independente do tipo de organização, esse momento agora, ele é de extrema reflexão, mas também de atitude, de aceitação. Então, o senhor falou aí de uma série de essências que fazem parte desse momento, que eu acho extremamente importante o senhor ter destacado. De nós, enquanto pessoas, a minha equipe está ciente do que está acontecendo, a minha equipe sabe do que vai acontecer com a nossa empresa, porque no mercado a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Empresas públicas, a iniciativa pública, ela está fazendo a sua parte, mal ou bem, não cabe a nós aqui nesse momento julgar, mas o cenário é o mesmo para todo mundo. Né? Então, a gente tem que estar atento a essas informações para tomar as melhores decisões dentro do negócio. Professor, vou aproveitar essa paradinha aqui, porque a gente está com uma participação bem bacana aqui. Agradeço o pessoal que está aqui dando corações para engajamento. Peço que mandem esse direct, que alguns chamam de aviãozinho, para chamar outras pessoas para participar aqui com a gente, para ouvir o professor Célio falar conosco sobre estratégias. E professor, assim, a gente está chegando na metade da nossa conversa. Mas verdade. Eu queria muito que o senhor, através da sua palavra, da sua sabedoria, definisse para a gente o que é estratégia. A palavra estratégia, ela tem uma conotação militar, o strategos, isso vem do grego, aliás, grande parte da nossa linguagem, né, nós dependemos muito da cultura grega, mas a estratégia, ela seria, quer dizer, quase que a arte da guerra, a arte do exército. Um comandante militar, como foi Alcibíades, outros, né? Eles têm que ter essa compreensão da estratégia, que é a arte de comandar um exército, né? E a tática, que é um pouco mais, que seria um subconjunto, seria a arte de dispor a tropa. Né? Veja bem, na terrível guerra de Peloponeso, a guerra entre os gregos e os persas, que definiu a vitória para os gregos e definiu a nossa civilização. Quem é a Carol, quem é o Célio? Nós falamos o português, que é basicamente uma cria do latim, basicamente, enxertado de grego. E com a nossa cabeça, a nossa moral, a nossa ética é judaica. Nós somos, Carol, eu sempre falo, é como se você pegasse Atenas, os gregos, Atenas, Jerusalém, os hebreus, os judeus e os romanos, botasse um liquidificador, saía a Carol, saía o Célio falando isso aqui. Então, a estratégia é isso. Você começa a perceber nas batalhas decisivas, aliás, você pega até Davi e Golias fortão, né? E o Davi tinha apenas aquela funda e aquela visão. Naturalmente, tem o olhar místico, tem a interpretação, ele era protegido de Jeová, né, Deus, mas a estratégia é pensar isso. Se você pegar os caras como o Silvio Santos, pronto, o cara de um camelô, de uma inteligência, mas altamente comunicativo, tinha um pai que torrava tudo em jogo, sabe? Ele dizia, não quero ser como meu pai. Entende? Eu vou valorizar cada tostão, não vou ser esganado, mas vou aprender a fazer a caridade, mas fazer o bem, mas prosperar. Entende? Então, a estratégia de vida, não é mesmo? A estratégia de vida, eu poderia ter vários caminhos. Eu vejo hoje, por exemplo, eu tenho a idade do atual presidente da República, a mesma idade. O vestibular que ele passou, eu passei, tá me entendendo? Desculpa a vaidade, mas passar numa escola de engenharia da Nacional é igual passar na escola militar. Eu acho, mas aí também é um pouquinho de vaidade, acho que passaria. Eu seria hoje um bom general, um general Célio, um general Heleno, tem o cabelo branco e tudo, e é a mesma geração. Eu poderia, se servisse a carreira eclesiástica, né, seria um bispo, um arcebispo, ou não quer dizer que ele é melhor do que aquele padre da periferia, não é nada disso. Mas são estratégias de vida. Então, a estratégia está muito ligada nisso. Quando tu vê qualquer empreendimento, as pessoas olham, às vezes o prédio, olha as pessoas, olham.
mas a estratégia disso. Eu vou a Brusque, né? Eu já fiz muito trabalho em Brusque. É uma tristeza ver aquelas 3 grandes empresas, que era o símbolo de Brusque, a Renault, a Bittner e a Schlesser. Só apenas ruínas. A Bittner está agora em leilão. A Renault foi comprada pelo pelo rapazinho que era do RH, que é o Luciano Hang. Então, em cada um, e eu acho isso fundamental, a companhia da estratégia, que vocês estão espalhando o planejamento estratégico, a visão estratégica pelas empresas clientes, e quem compra, ou não é comprar, quem investe nisso cresce. Porque uma das essências invisíveis é a estratégia, sabe? A arte da guerra, a arte de vencer a guerra. Não é à toa que aquele livro do Sun, o meu chinês agora está ruim, Sun Tzu, da arte da guerra, isso, ela é um best-seller sempre. Porque a mesma analogia que você usa, digamos, para arte de guerra, saber recuar. Por exemplo, agora as tropas estão diante de um momento difícil. Tempestades, incerto, não se sabe onde é que está o inimigo, a tocaia. Se tu mandar todo mundo trabalhar, e se todo mundo pega o bichinho, né? Pega sabe? E aí? A responsabilidade não é só financeira, porque o dinheiro, isso aprendi há muito tempo, o caixão não tem gaveta. Não tem gaveta, morre o rico, morre o pobre. Sim. Mas a responsabilidade de você mandar uma empresa que tenha 500 empregados, 200, 100 e tal, vem trabalhar tudo. E tem que fazer dinheiro, entende? Mas então são dramas importantes, e dentro dessa visão estratégica tem a microestratégia, estratégia de sobrevivência. Não posso gastar muito, tenho pouco dinheiro, tem que ser cauteloso. Entende? Não tem sentido eu morar numa casa alugada e ir para conhecer Disneylândia, Disney World, na minha visão. Faz o teu puxadinho, faz a tua cerca ali. Entende? Então, isso foi muito estimulado nos governos anteriores também, digamos assim, a estratégia de gastar, de torrar. O turista brasileiro, ele vinha de Paris, vinha de Miami, aquelas bolsas todas. Bobagem atrás de bobagem. Eu tenho estudado um pouco agora, em algum momento mais à frente, Carol, talvez até possa merecer um outro convite, caso eu esteja agradando. Sempre! Não, tá ótima essa conversa. Claro. Eu tenho estudado um pouco a China, né? E principalmente um modelo que as pessoas não têm prestado muita atenção, digamos, o modelo de Veneza. Veneza era 120 ilhotas, quem foi lá, e ali conseguiu ser um reino poderoso, ensinou para o mundo o que é um banco. Eles ensinaram, a Inglaterra ensinaram a Holanda o capitalismo moderno, em cima de uma estratégia muito clara, quer dizer, de ter um arsenal, um super arsenal. Isso já o Ford hoje ficaria um arsenal de chegar a ter 14 mil funcionários. Eles tinham a capacidade de fazer quase que um navio por dia, aprenderam com os chineses. E agora o meu chinês está horroroso, como é o Xinjin? Como é que é o Bambambam da China? Não, da China agora? Yang. Não é bem isso não, mas tudo bem. Então, a China, eu estava vendo agora sobre a rota da seda. A estratégia fantástica, menina. Eles saem de Pequim, Xangai, vão até o Mar do Norte, passa pelo Cazaquistão. Isso é visão estratégica. Nós, portugueses, Dom Dinis já mandou plantar os cedros e tudo, já para as caravelas. A escola de Sagres, quando começa a observar, a escola de Sagres, uma vez eu passei, não sei se foi para a tua turma, eu tive uma disciplina, era empreendedorismo e criatividade e inovação, mas para eles comparar qual foi o mais importante, ou comparar a NASA e a escola de Sagres, porque da escola de Sagres saiu Vasco da Gama, saiu Pedro Álvares Cabral, e saiu toda a ciência, o conjunto da ciência, da náutica, da astronomia, a própria astrologia e a construção naval, as cartografias, os mapas eram preciosos. Eles conseguiram reunir, criar uma inteligência. E Veneza já ensinava isso. Eles tiveram um super arsenal, uma diplomacia refinada, sabe? E um serviço secreto, uma inteligência militar, que as pessoas não prestam atenção,
mas existe, é real, entendeu? Provavelmente todos nós estamos sendo monitorados, isso não é paranoia, isso é bom, porque homem-bomba, qualquer um pode se transformar em um homem-bomba, sabe? Isso não... Ninguém sabe o que passa pela cabeça de uma pessoa. Mas eu digo, então, o que é uma visão estratégica de Veneza? Sabe, né? Compreendia que não podia competir com Roma, era um católico, mas começaram a flertar com os luteranos do norte, da Holanda, e criou-se assim um poder fantástico. Eles negociavam com a China o ouro e a prata, se metiam naquele mar, o Mar Negro, negociavam e foi juntando uma elite de os antigos fenícios, judeus. Esses judeus poderosos hoje, e eu presto muita atenção num cara que eles metem o pau nele, mas não sabem que o cara é um gênio, é o Soros, Jorge Soros, entende? É uma pessoa apaixonante, está com seus 90 anos agora, um homem de uma visão, sabe, um gurizão também, até ele esteve no Brasil há pouco tempo, mas ele deu um golpe no Banco da Inglaterra, que ele ganhou $1 bilhão num dia, entende? Um golpe assim, mas um golpe... Aí é outro assunto que a gente pode entrar também, é o mundo financeiro, porque o conceito de nação, as fronteiras tradicionais foram rompidas, né? Então o mundo é fluxo incessante, o mundo é um grande sonrisal, sabe? Eu estou aqui sentadinho com a minha filha querida Raquel aqui, mas eu estou articulado com Londres, com Tóquio, não é mesmo? Mas aí a jornalista perguntou para o Jorge Soros como é que é ganhar $1 bilhão num dia. Isso querida, a gente vai se acostumando. A resposta dele, mas não vai se acostumando. E tu precisa, cara, eu sei que tu é uma menina que estuda e olha, mas pega o Jorge Soros, as entrevistas dele, tem embaixo os translates ali, mas esses caras, esses judeus todos, as raízes deles vêm desse modelo de Veneza. Soros são as grandes famílias, talvez seja a teoria conspiratória, mas quem manda no mundo, não é mesmo? O Rothschild, Rockefeller, Soros, o Greenspan, o Kissinger, né? Tá tudo velhinho, claro que tem os novos. E algo me diz que a Carol seja uma das novas poderosas do mundo. Sabe, nesse ritmo que tu estás colocando. Agora, o que é ter visão estratégica? Entende? Visão estratégica, ela mudou muito. Esse trabalhar em casa, por exemplo, o conceito. Eu posso estar aqui em casa, tranquilo, jogando a comida, o milhozinho para os passarinhos de rua, que adoram ver, sabe? E está articulado, está lendo Soros, está lendo o pensamento do Alan Greenspan, que foi o banco, né? Continuar na busca por conhecimento, né, professor? Isso, mas não apenas um conhecimento, sabe, Carol? Vaidoso. Um conceito que eu trabalhei na época com algumas turmas da Univale foi o conceito de inteligência competitiva. Inteligência competitiva, ela passaria por isso, uma visão estratégica, uma leitura dos cenários, dos possíveis cenários, mas com uma visão de prática, de praxis. O curso de engenharia, o curso de administração, eles têm um grande componente teórico, naturalmente, uma fundamentação lógica, matemática, e é necessário, mas tem que ter uma grande noção, uma grande visão prática da realidade. Uma das coisas que eu me orgulho, voltando ao tempo, ao meu mundo acadêmico, que foi um privilégio conviver com essa juventude toda, engraçados, criativos, gente de maior valor. Eu gostava de ver aquela turma vinha daqueles ônibus cheios de Joinville, vinha de Barra Velha, de Floripa, Paulo, Esquetur, entende? Parava tudo ali perto do Taim, ali, né? E tal. Mas não é isso que eu quero dizer para ti. Mas essa compreensão toda era uma das coisas que eu me orgulho, é ter levado os alunos para empresas. Tem a Arteplast. Ali os alunos, muito, o Dalsoc, o Emílio, né, que tem umas ideias políticas meio diferentes. Um rapaz bom, o Emílio Dalsoc. Eu lembro do professor levando a gente. Professor, vou até aproveitar isso para dizer que o pessoal está mandando mensagem aqui, professora. Claro. A Dari, parabéns, professora. A Dari é minha parceirona.
O Juba, Grande Célio Furtado, ótima oportunidade de falar sobre administração. Parabéns à Companhia de Estratégia pela iniciativa. Obrigada. Um abraço de seu, obrigada. Obrigado, Dirceu. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu só ver que eu tenho que mexer. Olha, o Dirceu tem que entrar na fila dos ilustres entrevistados, porque ele representa o meio oeste catarinense, sabe? Uma família tradicional, um baita empreendedor. Mas, por favor, Agora... Ótimo. Aqui tem também uma mensagem do Fred Cabral, falando, quando você falou do liberalismo. O liberalismo prega Estado mínimo, mas o Estado forte. As medidas anticíclicas fazem parte da doutrina liberal. Obrigada pela contribuição. O Fred Cabral é o cara. Esse sabe tudo. Um grande fraterno abraço, irmão. É o Fred. O Fred é uma simpatia. Até esses dias, professor, eu fiz um treinamento com ele, o Manager Plus. Um baita de um treinamento. Recomendo, tá, pessoal? O Fred é um presente para Itajaí. É um querido. Agora... aqui a Laura... tem mais gente aqui, professora, olha. Vai ler, a Laura Ponto? Que está aqui. Não, a Ana Laura, da Comida Saudável. Ana Laura, Teles, claro. Ilustre professor, então, assim, admiradores. Rafael Teles é um jovem promissor. Né? Obrigado, Rafael, obrigado, Ana Laura. Mas eu colocava, isso foi um dos preconceitos que eu acho que eu venci, mas levar alunos, que alguns professores talvez olhassem um pouquinho com mais receio, não, está saindo, está matando aula e tal. Mas, por exemplo, eu levava os alunos no moinho de trigo Peônia. Menina, eles conheciam tudo, eles pensavam a economia do trigo, e no final, os Jaguara ganhavam os pão quentinho com manteiga, era uma festa. Não, mas a gente aprende muito, porque eu até esses dias participei de uma aula com a professora Marília, que fez o convite pra gente. Marília Soares, online. Uma querida, claro, isso. Boa pessoa. Eu não conhecia ela, não tive a oportunidade de ter aula com ela. Marília na Vale. Na história do CCES, a Marília foi a primeira, depois do Ciro, mas foi uma diretora, ela era muito dinâmica, né? Tive o privilégio de ser coordenado muito, e sabe muito, né? Sabe? E aí a gente está falando disso, sabe, professor, da importância no mundo acadêmico de você vivenciar na prática. E com certeza o papel que o senhor cumpriu dentro da universidade em levar os alunos para conhecer, em conversar sobre o negócio, falar com os empreendedores foi fundamental. Professora, eu tenho uma notícia ruim. O nosso tempo está acabando. Vai a notícia ruim. A gente tem aí mais uns 7 minutinhos. E Sim. eu gostaria que o senhor passasse para a gente assim, a sua mensagem final, com o que o senhor traz de dica para quem está nos ouvindo, que é empreendedor, em relação à estratégia que deve ser adotada ou que o senhor considera mais cauteloso, enfim, dentro da sua visão empreendedora e estrategista. Eu acho que uma coisa importante tem que ter um olhar muito atento para os custos reais. Muitas vezes as pessoas operam sobre custos fictícios, custos artificiais, e tem uma certa ilusão de que está ganhando dinheiro e não está ganhando, entende? Então isso é uma coisa importante. Uma administração financeira atual precisa modesta, não precisa sofisticar, mas tu compreender. Os turcos diziam, né, quando, como é que tu cresceu tanto? Não, eu vim para o Brasil com a roupa do corpo, tudo que está vindo aqui é lucro. Entende? Então uma compreensão clara. Outra, uma atitude de vida frugal, simples, no sentido de ponderar mais sobre a vida luxuosa. Tomar cuidado com os novos carros, novos iates, novas viagens e tal, quando na verdade você pega uns caras como os grandes empresários brasileiros, como o Antônio Hermílio de Moraes e tantos outros, mas eles podiam gastar e tinham muito. Roberto Marinho era um homem de uma simplicidade, um homem da Rede Globo, um homem de uma simplicidade, ou seja, ter uma vida pessoal cuidadosa, discreta e frugal, no sentido de gastos, com contenção de gastos.
Não tem sentido você ter um casarão, uma mansão ao lado e a tua empresa e tu tá com teus salários atrasados. Então, sabe, a ideia passar para os funcionários o conceito de família, o conceito de um planejamento, todos podem e devem crescer. Então, isso eu vejo muito importante, o diálogo, né? A questão, por exemplo, de novos produtos, novas tecnologias, estimular muito a criatividade, eu trabalho muito com isso, ideia de sugestões, melhorias de métodos, e você vê o potencial que tem, e gente querendo participar, olhar com muito carinho o jovem, né? Eu sou suspeito, eu fui o homem que criou aqui na Itajaí a FEAP, mas teve outras injunções políticas e está em melhores mãos do que a minha. Mas o Volney era um deputado ainda, quando ele ganhou para prefeito, Célio, escreve para mim um plano de qualificação profissional. Então eu sou apaixonado pelo jovem, quer dizer, a juventude, meu Deus do céu, porque o Brasil é imenso. Um gurizão de 18 anos, 17, meu Deus, nós temos que olhar lá na frente, esse cara vai ser pai, esse cara vai empreender, sabe? Não pode ser um problema para o Estado, enquanto presídio, enquanto saúde mental, enquanto delinquente. Não, transformar isso em força produtiva. Para o Brasil, é um crime ter brasileiro passando fome. Não é mesmo? Antigamente tu ia até Brusque, tu parava, tu te enchia de goiaba, não podia mais comer, não é mesmo? A fartura, e nós estamos conseguindo morrer de sede num lago de água doce, entende? Então um administrador tem que ser um patriota, tem que amar o Brasil, tem que amar a pátria, amar a democracia e ler muito. Um dos poucos méritos que eu tive, diz a mais língua na Univale, que eu fui um rato de biblioteca. Ler, a biblioteca da Univale é poderosa, vamos ler, vamos conversar, vamos estudar. Conhecimento, né? Informação gera conhecimento, né? Com certeza. E o conhecimento, e como a Carol e a Companhia da Estratégia fazem, transforma na prática. E a prática é fundamental para as transformações. A teoria, ela ganha um brilho, porque saber demais e ficar para si, fica uma água parada, estagnada. Como faz as empresas de consultoria, os profissionais, a Carol Santos, a Companhia da Estratégia, é disseminar conhecimento. Os seminários que eu vi ali naquele co-work, o meu inglês está meio ruim ali. Na Colabore. Acho que tu é a sócia proprietária ali, porque tu faz alto desejo. Não, do querido Mauro. O Mauro, um abração pro Mauro, mas eu digo, eu fiquei impressionado, uma terça-feira de manhã, a Carol entupiu aquelas salas falando de normas, entende? Eu digo, meu Deus, que alegria, gurizada de jovens, os jovens das empresas, eu digo, vinha gente de Timbó, de Itaió, e sei lá, entende? Até vou cantar aquela música, ou de Santa Catarina, né? Eu vou para Santa Catarina. Mas isso, numa terça-feira em Itajaí, as pessoas passavam ali pela Rua Uruguai, para aquela ruazinha que a Carol nunca soube o nome daquela rua, da co-work, não sabe ainda. Não aprendeu ainda. Esqueci. José João, né? José Paulo. Acho que é José Paulo da Silva, achei. A Marília Soares, ela sabe, aquela vai da Rua Uruguai ali para Contorno Sul. Mas veja bem, inteligência. Eu leio muito sobre geopolítica, eu vejo os franceses estudando geopolítica. Os franceses, a Europa, estão levando a vantagem, porque eles leem mais matemática, eles estudam mais. Há muita preguiça mental, há muita autossuficiência também. O rapazinho lê uma outra coisa, já é o bam. Humildade, o conhecimento é um processo difícil, nós temos que lapidar. Longo, não é fácil, né? Exige muito esforço. Está aí o professor de anos de conhecimento acumulado, isso, que a gente quer ouvir, como o Fred falou agora há pouco, por 3 horas. Mas 3 horas ainda é pouco. Mas infelizmente nosso tempo está acabando, professor. Obrigado, Carol. Uma outra conversa, tá? O Juba obrigado, Raquel, minha querida filha. Obrigada, Raquel, pela assistência. Professor, eu quero lhe agradecer imensamente pela sua generosidade, estar aqui conosco, compartilhar esse posto de informação que o senhor é. Em 1 hora é muito pouco para a gente explorar, né? Toda essa informação, mas também aqui para provocar
todo mundo e matar saudades também do professor. O professor tem o Júlio Bernardino entrou aqui também, que era um colega meu também da faculdade. Grande abraço. Então, fica o convite, professor, para nós combinarmos um próximo momento. E para todos aqui o meu agradecimento em participarem dessa live tão gostosa com o professor. Tirar foto, vamos tirar foto sim. Depois eu dou um print aqui bem bonito. Nosso. Ótimo. E quero convidar todo mundo aqui para na próxima semana participar conosco. O professor falou aqui da gestão de pessoas, né, da importância de ouvir hoje, nesse momento. Semana que vem nós vamos falar sobre saúde mental com a Sueli Mengato, psicóloga que trabalha conosco. Saudades, Júlio. Saudades, mandando abraço para o professor. Muito obrigado, Júlio. Espero vocês na próxima semana. Agradeço muito, professor, mais uma vez. E espero poder contar com o senhor em outras oportunidades. Conte sempre. Eu sou fã da Companhia da Estratégia. E eu fã do professor. Muito obrigada, um bom dia a todos. E até a próxima terça-feira com Conexões Estratégicas. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, querida. Tchau.